Olá, bom dia. Sou Isaías Souza, sou o responsável pela TV Zazar. Nosso canal aqui é um canal de entretenimento, de informações e mais uma vez estou aqui para que possamos trazer assuntos relevantes e importantes para as pessoas do Brasil e do mundo. A TV Zazar tem o patrocínio, tem o apoio do EAD, Educação Adventista à Distância. Inclusive, as matrículas estão abertas. Você pode fazer graduação ou pós-graduação. O polo fica em Belo Horizonte, então você que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais e região metropolitana, cidades próximas, está convidado a ingressar e fazer um curso aí muito importante para o seu crescimento, né, profissional. Hoje nós vamos falar a respeito de uma figura extremamente controversa que nasceu no dia 2 de novembro de 1969, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é o ator Guilherme de Pádua. O Guilherme de Pádua, ele ficou muito conhecido no Brasil e no mundo por um ato terrível que ele cometeu, que foi o assassinato da atriz Daniela Pérez. E a gente vai tratar deste assunto aqui com muita ética, com muito respeito. Esta é a proposta do nosso canal. Então aqui a gente não vem para falar algo definitivo, ou seja, este é um assunto que já foi bastante divulgado na mídia, já foi lançado uma minissérie a respeito do assunto assim bastante explorado. Mas o que acontece? Sempre ficam alguns detalhes a respeito de Guilherme de Pádua que eu gostaria de tratar com vocês aqui nesse vídeo, né? Como eu disse para vocês, ele nasce no dia 2 de novembro de 1969, portanto, neste ano faria 55 anos de idade, né? E ele ingressa aí no teatro, e já dando um salto na história dele, ele faz algumas aparições. Uma delas que causou bastante polêmica e inclusive até esses fatos que eu vou dizer que agora ele não gostava muito de falar sobre o assunto e negava algumas coisas, mas a realidade é que ele participava, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, ou São Paulo, se não me engano, mas isso é detalhe, né? Ele participava da Noite dos Leopardos. E eram rapazes, assim, bem aparentados, sarados, fortes, né? E ali eles faziam um show. E nesse show eles ficavam nus ou semi-nus, eles ficavam excitados. E aconteceu que era um perfil de entretenimento bem assim de baixa escala, né? Mas a verdade é que ele entrou nesse show aí para ganhar a vida, para se autopromover, né? E ele seguiu a sua trajetória até que ele conseguiu alguns papéis em outros segmentos. E um deles foi quando ele consegue então entrar na novela De
Corpo e Alma. E a autora era a nossa a autora de várias novelas, né? A Glória Pérez. E a Glória Pérez, então, junto com o comando da Rede Globo, escala ali alguns atores, algumas atrizes até renomados, né? E o que que acontece? Ele foi escalado, Guilherme de Pádua, para ser par romântico da Daniela Pérez. A Daniela Pérez, filha da Glória Pérez. A Daniela era uma ótima atriz, bailarina, uma menina de um sorriso lindo, muito simpática, desculpa aqui, muito simpática, atenciosa com seus colegas de trabalho, com os fãs, e era bastante nova ali, já tinha feito outros papéis também na TV Globo, mas a verdade é que o Guilherme de Pádua, ele foi escalado como par romântico da Daniela Pérez e eles faziam os papéis de Bira, no caso Guilherme, e Yasmin, no caso a Daniela. E eles tinham aquela rotina ali de gravações quase que diárias, né? Gravações aí bem desafiantes, né? Extensas. E acabou que eles tinham assim, um bom convívio como colegas de trabalho, né? A Daniela era casada com o Raul Gazola e o Guilherme de Pádua casado com a Paula Tomás. E ele é um ator em ascensão, buscando seu espaço ali na mídia, na TV Globo, né, que era o maior espaço da época a nível de telematurgia, e ele buscando ali o seu espaço como, então, um ator basicamente iniciante. As pessoas que conviviam ali com o Guilherme de Pádua dizem que, ou disseram, melhor dizendo, que ele tinha alguns comportamentos estranhos. Por exemplo, ele gostava muito de aparecer, então ele se infiltrava ali nos bastidores e buscava ali algumas afirmações, se mostrava bem deslumbrado com aquele sucesso aparente, até porque o Bira, o seu personagem na novela de Corpo e Alma, era um personagem bem periférico, era um motorista, e a Daniela também fazia o papel de Yasmin, é, fazia o papel de Yasmin. Então o que que acontece? Era um casal da periferia. E ele sempre querendo chamando atenção, ele sempre querendo chamar a atenção dos seus colegas, ele tentando fazer amizades, mas em alguns momentos ele se tornava uma pessoa introspectiva, ou seja, ele ficava mais no seu canto, ficava mais pensativo, o que dificultava ele se aproximar de todas as pessoas do elenco. De certo é que ele é, experimentou um crescimento através do seu personagem, ficou conhecido em todo o Brasil e mais conhecido como Bira, né? Não como Guilherme de Pádua. Ocorre que a Glória Pérez, ela, dentro da sua estratégia de escrever os papéis,
ela coloca a personagem Yasmin para também ter um romance com o personagem do Fábio Assunção, um outro ator bastante conhecido dentro da Rede Globo e no Brasil todo, né? E automaticamente, ao se dar esse start para esse romance entre o personagem da Daniela e do Fábio Assunção, o personagem do Guilherme de Pádua, ele sofre ali uma retração de aparecimentos nas cenas da novela de Corpo e Alma, o que traz ali uma insatisfação por parte do Guilherme de Pádua e automaticamente ele demonstra essa insatisfação. Inclusive, existem testemunhos de pessoas que dizem que ele até procura a Daniela para que ela possa intervir junto à sua mãe para que volte ali o, os seus, as suas inserções, né, no processo da novela, ou seja, nas aparições dele ali na novela. Acontece o seguinte, então, que no dia 28 de dezembro, deixa eu ver o ano aqui, acontece então o assassinato, né? No dia 28 de dezembro, daqui a pouco eu vou falar para vocês aqui o ano. A Daniela, ela vai gravar, ela faz uma cena lá com o Bira. Deixa eu só consertar aqui. A Daniela Pérez faz uma cena com o Guilherme de Pádua, onde os personagens Bira e Yasmin, eles terminam o relacionamento, ou seja, ela termina com ele o relacionamento. E isso causa nele uma insatisfação, né? Uma insatisfação muito grande, até porque ele sabia que iria perder espaço, né? Ele ia perder espaço na novela e ele queria o estrelato muito rápido, né? Então, no dia 28 de dezembro de 1992, os fatos eles acontecem de forma muito rápida, né? A Daniela, ela sai da gravação e, como eu disse para vocês, ela era casada com o ator Raul Gazola e ela não chega em casa. Então, o que acontece? As pessoas do seu círculo ali de amizade começam a procurar a Daniela e ela, então, está desaparecida. E esse crime, ele ficaria impune se não fosse a presença, por exemplo, de uma testemunha muito importante. Um advogado lá no Rio de Janeiro, ele viu um carro parado, e ele dá o seu depoimento na delegacia e ele vê duas mulheres e um homem nesse carro, pertinho de onde era o seu sítio. Então, o que acontece? A partir deste testemunho, a polícia começa a juntar as coisas. É interessante que os amigos da Daniela Pérez, eles vão para a delegacia junto com sua mãe e seu esposo Raul, e ali até o próprio Guilherme vai lá na delegacia e abraça a Glória Pérez, o Raul Gazola, e por aí vai, né? Mas poucas horas depois, a polícia descobre toda a trama, né? Ou seja, o Guilherme de Pádua, junto com a sua esposa, a Paula, eles então
cometem esse crime. Existem muitas teorias. Uma delas é que ele tinha inveja da Daniela, do carisma dela, do sucesso. Uma outra teoria é que a Paula, que na época estava até grávida do Guilherme de Pádua, ela tinha um ciúme excessivo do relacionamento da Daniela e o Guilherme. Outras pessoas, de uma forma muito equivocada, ao meu ver, começaram a falar que a Paula descobriu um relacionamento amoroso da Daniela e o Guilherme, fato este totalmente contestado, tanto pela Glória, pelo Raul Gazola e os amigos mais próximos. O que se acredita realmente é que ele confundiu demais as coisas, criou ali um amor platônico por ela. Essa possibilidade existe. Mas, o fato é que a Paula e o Guilherme, eles assassinaram a Daniela nesse dia 28 de dezembro de 1992, com várias tesouradas, de uma forma cruel. Rapidamente o corpo dela foi descoberto e a polícia, nas suas investigações, ouvindo algumas testemunhas, então rapidamente o Guilherme foi preso, depois a sua mulher, a Paula. Eles foram julgados e foram condenados por esse crime brutal. O Guilherme e a Paula, depois de um certo tempo, eles foram libertos, fazendo assim jus à legislação brasileira, que nós somos totalmente contra isso, porque a maioria dos brasileiros entende que a partir do momento que você é condenado, você precisa cumprir a sua pena na sua integralidade. Mas isso não acontece. E o Guilherme, ele volta para Belo Horizonte, onde ele nasceu, se torna membro da Igreja Batista da Lagoinha, e ali ele tem algumas atividades. Algumas pessoas contestam essa conversão. O nosso papel aqui, como contador de história, não é julgar se o Guilherme de Pádua se arrependeu realmente, se ele aceitou a Jesus. O fato é que ele então se torna membro ali da Igreja Batista Lagoinha. Algumas pessoas dizem que ele se tornou até pastor lá, né? E a verdade é que ele deu algumas entrevistas, né? Uma delas para o Ratinho, o apresentador Ratinho. Ele ficou ali bastante na defensiva, não queria esclarecer as coisas, e esse mistério persiste, porque a Paula, ela não aceita dar entrevista, e ela refez sua vida, e ela vive como se nada tivesse acontecido no Rio de Janeiro. E o Guilherme, no dia 6/11 de 2022, ele veio a óbito. Ele, se não me engano, sofreu ali um infarto fulminante, morreu, e levou para o túmulo vários segredos que somente ele e a Paula saberia esclarecer. Por exemplo, o real sentido da morte, o real motivo da morte de Daniela Pérez. E acontece que ele imputou o assassinato a Paula Tomás. Como ela não fala do assunto, ficou dito pelo não dito. A verdade é que o casal ceifou a vida
de uma atriz, de uma jovem, de uma esposa, de uma filha. E, infelizmente, essa mancha Guilherme de Pádua carregou até o dia 6 de novembro de 2022, quando ele faleceu. Ele levou para o túmulo muitas perguntas sem respostas que somente ele poderia responder, e somente a sua esposa, a Paula Tomás, poderá ainda, quem sabe, se ela se decidir, responder. Ele foi enterrado lá no cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte. E assim terminou a sua história de forma melancólica, de forma triste e de forma totalmente misteriosa. Portanto, nosso papel aqui, como TV, como comunicação, é contar essa história. E eu peço a você que se inscreva em nosso canal, se você gostou da forma que contamos a trajetória de Guilherme de Pádua. Deixe seu like, aciona o sininho para receber novas notificações de material no canal. Que você também possa compartilhar com os amigos. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu! Eu sou Isaías Souza para a TV Zazá.